Tesouro Renda Mais, já ouviu falar? Sabe como funciona? Por isso que eu trouxe aqui Pedro Escaramuça, assessor de investimentos da Valor, para tratar com a gente um pouquinho sobre esse produto novo, né, recente, que foi criado aí pelo Tesouro Nacional, né, Pedro? Exato, obrigado pelo convite, Marcel. Recentemente o Tesouro lançou alguns títulos novos, né, que são basicamente o Tesouro Renda Mais, que tem foco em aposentadoria, e o Tesouro Educa Mais, que tem foco em pagar a educação, seja do próprio investidor ou dos filhos, netos, sobrinhos e por aí vai. Esses títulos, eles são excelentes ferramentas de planejamento financeiro, né? E a gente vai discorrer um pouquinho melhor sobre esses dois títulos aqui. Começando pelo Tesouro Educa Mais, que é um título um pouco mais simples, é um título que, se você olhar na plataforma do Tesouro, ele vai se assemelhar com o Tesouro IPCA, né? Ele vai te remunerar ali a taxa de inflação, né, que no Brasil é medida pelo IPCA, mais uma taxa de juros real, e ele vai ter diferentes prazos de vencimento. Qual que é a diferença principal desses títulos para os títulos tradicionais? Conforme o prazo de vencimento dos títulos ocorre, né, esses títulos vão te pagar uma remuneração mensal por um tempo determinado, né? Nos títulos Tesouro Educa Mais, esse prazo vai ser um pouquinho mais curto, e nos títulos Tesouro Renda Mais, esse prazo vai ser um pouco maior, né? Cerca de 20 anos. Aí, lembrando, inclusive, que os títulos públicos ali emitidos pelo Tesouro Nacional, a gente tem o Tesouro Selic, a gente tem o Tesouro IPCA+, NTNB e o pré-fixado. E já existem títulos, né, por exemplo, o pré-fixado e IPCA+, que fazem pagamento de cupom semestral, né? Então já Exatamente. tem, de certa forma, uma automação ali para esse pagamento no meio do Tesouro Nacional, para quem quer prover renda, né? Para quem quer uma renda. Mas aí, por exemplo, se você adquirir um título IPCA+, com um pagamento semestral de cupom, ele já começa a pagar esse cupom, né, semestralmente. Ele não tem uma carência ali para começar a pagar, que é justamente essa principal diferença dos ativos Educa Mais e Renda Mais, né? Depois de um certo período, ele vai começar a fazer esse pagamento. Exatamente. Na prática, passando aqui para o exemplo do Renda Mais, que eu acho que são os títulos mais negociados, ele serve como um planejamento de aposentadoria, né? Então, o investidor ele tem diferentes vencimentos a seu dispor, ele pode escolher o que mais se adequa com a idade que ele planeja se aposentar, né? Ou ele pode fazer isso pensando nos filhos, nos netos, em alguma data que ele queira que o recurso provenha uma renda mensal. Escolhendo o prazo, ele vai investir naquele título, pode investir mensalmente, se ele tiver um montante inicial, assim, o Tesouro é super democrático, né? Então, hoje com menos de R$100 você consegue comprar basicamente qualquer título do Tesouro. Definindo o prazo ali que ele quer se aposentar, o investidor vai adquirir aqueles títulos e ele vai ver um comportamento muito parecido com o Tesouro IPCA, com a NTNB. E como é que né? ele decide, né? Quando que vai ser o prazo ali para ele se aposentar, no sentido de como ele escolhe o título para uma determinada data de aposentadoria dele? Perfeito. Acho que essa escolha é sempre bom ter uma opinião profissional, né, do assessor de investimentos, do seu planejador financeiro, né, que ele vai fazer. Hoje a gente tem algumas ferramentas que a gente consegue fazer um cálculo com base na renda, no desejo, na idade que o investidor deseja se aposentar e na expectativa de vida, qual que é uma data viável ali para ele parar de trabalhar, reduzir o ritmo de trabalho e por aí vai. Então, acho que é sempre bom ter essa opinião do profissional. No planejamento da aposentadoria, inclusive, é importante ressaltar que basicamente você tem algumas variáveis ali que vão dizer quando você vai se aposentar de forma viável ou não. A primeira delas, naturalmente, é o quanto que você deseja receber na aposentadoria, né? Com esse valor, a gente calcula o patrimônio necessário para prover essa renda, seja por um ativo desse ou qualquer outro da sua escolha, e aí a conta entra no meio disso. A partir desse patrimônio, dado o patrimônio inicial, os aportes ao longo da vida que essa pessoa vai fazendo, a gente consegue estimar com uma rentabilidade também esperada para um perfil agressivo, moderado, conservador, né? Quanto tempo demora
para aquele patrimônio ser atingido. Então, isso tudo entra numa simulação, num planejamento, financial planning, né, como a gente tem falado cada vez mais com os nossos clientes, na terceira onda ali, que, né, inclusive entrevistei o Papaléu, falou sobre isso, as 3 ondas da XP, né, a gente caminha muito nessa terceira onda, que é fazer um planejamento, né, e estar interessado na vida financeira do cliente como um todo, os objetivos dele, para conseguir fazer as alocações alinhadas a isso, né. E aí esses ativos do Tesouro, eles entram muito em linha com esse planejamento, porque a gente consegue, de certa forma, já alocar hoje com um objetivo específico, seja para aposentadoria, seja para pagar, né, a faculdade dos filhos, né. E aí os títulos, então, só para o pessoal entender como é que funciona operacionalmente, né? A gente tem os vencimentos, então o vencimento de qualquer título de renda fixa, um CDB da vida, é quando o título acaba, né? Quando o dinheiro volta para a conta. E aí no Educa Mais existe um vencimento e ele começa a fazer os pagamentos, acho que 5 anos antes, né? Então, no período de 5 anos antes do vencimento, ele começa a fazer esses pagamentos mensais ali, né? Da mensalidade escolar. E no caso da aposentadoria, são 20 anos, né? Durante 20 anos, exatamente. Então, se eu comprar um título, vamos pegar um vencimento qualquer aqui, se eu tenho o título mais longo que tem no Tesouro Renda Mais, que é o 2065, eu vou carregar o título de hoje até 2065, então 40 anos. Então, uma pessoa que tem, por exemplo, 25 anos, ela quer se aposentar com 65, ela vai comprar títulos Tesouro Renda Mais 2065. Em 2065, o Tesouro vai pegar o montante que aquele investidor tem naquele título e vai dividir igualmente em 240 meses e vai corrigir pela inflação aquele saldo. Então, o investidor vai conseguir garantir uma renda mensal corrigida pela inflação. Para você ter uma ideia, se eu investir R$100 mil hoje no Tesouro Renda Mais 2065, lá na frente, em 2065, eu vou ter cerca de R$40 mil mensais. Obviamente que esses 40 mil não vão valer a mesma coisa que eles valem hoje, né? E acho que importante também o trabalho do profissional de fazer a conta do rendimento real dessa aplicação, né? Valores de hoje, quanto que eu vou ter de renda lá na frente. A gente chama de trazer a valor presente, né? Então, o valor futuro, mesmo. 1 milhão daqui a 10 anos vale menos do que 1 milhão hoje, né? Perfeito. Então, a gente consegue fazer a conta projetando uma inflação nesse período, né? Quanto que esse 1 milhão lá na frente representa em valores de hoje, né? Exatamente. E acho que um outro ponto importante de comentar do Tesouro Renda Mais é que hoje a gente tem um ambiente de juros muito altos, né? A gente tem uma taxa de juros dos títulos do Tesouro que são uma das maiores que a gente já teve no histórico recente. Então isso abre oportunidade para o investidor ter uma valorização até mais curta desse título, né? Que é através da famosa marcação a mercado. Então hoje, para você ter ideia, esses títulos negociam um pouco mais de IPCA mais 7. Né? Alguns dias você vai olhar, vai estar IPCA mais 7,15, hoje pela manhã, se eu não me engano, estava IPCA mais 7,06, alguns dias atrás estava IPCA mais 7,25. Isso aqui em setembro de 2025, né? Setembro de 2025, perfeito. Então o investidor comprando esse título hoje com uma taxa de IPCA mais 7, vamos supor que daqui a 2 anos essa taxa esteja IPCA mais 5,5. A gente estaria falando do investidor mais do que dobrar o capital que ele investiu, porque é um ativo que tem um prazo de vencimento muito longo, que a gente chama no mercado de duration, né? O tempo para ele receber esse ativo esse recurso de volta, ele é superior a 40 anos. Então qualquer pequeno movimento, tanto para cima ou para baixo, vai impactar muito o preço daquele ativo. E a recíproca também é verdadeira. Se a taxa de juros baixar, se a taxa de juros subir, o investidor vai ter uma desvalorização desse título, né? Então, se a taxa for para IPCA mais 8, o investidor vai ver uma desvalorização expressiva. Por isso que é sempre importante você ter o alinhamento do prazo que você quer se aposentar ou da sua tolerância a risco e ter o entendimento com o seu assessor, porque você vai poder passar por essa volatilidade muito mais tranquilo, sabendo que você precisa desse recurso naturalmente lá para 2065, então você não tem que se preocupar muito com quanto que ele está valendo hoje. Eu fiz um vídeo de marcação a mercado, quem quiser saber mais, vou colocar no card aqui, com o Douglas Niero, né? A gente explica no detalhe lá como é que é marcação a mercado, tá? Como é que funciona, para que você fique tranquilo aí durante esse processo.
E é natural que o Tesouro tenha escolhido esse indexador, né, inflação mais, ali, IPCA mais, para esse tipo de ativo, para educação ou para aposentadoria, porque é justamente você ter uma rentabilidade real, né, positiva ali, para você, ou seja, se você está ganhando acima da inflação durante esse período, significa que de fato você está enriquecendo, né? Se você estiver rendendo só a inflação, você só está preservando seu poder de compra, né? E aí quando a gente converte enfim, um montante financeiro em renda, é muito importante que a gente esteja focado em rentabilidade real para não matar a galinha dos ovos de ouro, né? Exatamente. Então, digamos que num ativo desse, você tem IPCA mais uma taxa. A taxa que vai ser paga, que você, enfim, que você vai resgatar para você usar, né? Digamos, tecnicamente vai ser aquela taxa mais alguma coisa. Então, por exemplo, mais 7%, por quê? Para você deixar preservando ali ou reinvestindo esse IPCA, né? Esse montante que estaria sendo consumido pela inflação, né? Exatamente. Por isso que é tão interessante esse título do Tesouro, porque lá na frente, quando você receber os pagamentos, o seu saldo vai continuar sendo corrigido pelo IPCA. Então, você não vai perder poder de compra nesse montante, né? A sua renda mensal, em tese, vai permanecer a mesma. E, além disso, você tira muitas variáveis ali do planejamento financeiro, né? Então, você tira um pouco da variável aporte, né? Então, poxa, você consegue definir hoje um aporte inicial ou você consegue programar esses aportes. Então, isso ajuda muito na disciplina do investidor. E também você tira um pouco da escolha dos produtos, né? Que a gente sabe que é muito difícil, né? Acho que é sempre bom você ter o assessor de investimentos, você não vai investir todo o seu dinheiro no Tesouro Renda Mais 2065, mas, poxa, você tem um único produto que te garante uma rentabilidade real muito gorda e que vai te dar tranquilidade para receber uma renda mensal. Então, assim, é uma ferramenta fantástica de planejamento financeiro. Acho que quem tem esse prazo, quem tem esse horizonte, lembrando que não tem só o 2065, tem vários outros vencimentos antes, então 2060, 55, 50 e por aí vai. Então dá para você casar de acordo com o prazo que você precisa, mas principalmente para investidores que têm um prazo longo na frente até se aposentar, é uma ferramenta fantástica de planejamento financeiro, porque os juros compostos vão ser muito poderosos aí nessa equação. E para quem quer fazer marcação a mercado, como esses ativos têm um vencimento muito longo, eles têm uma volatilidade muito grande ali na marcação. Então, qualquer queda de juros já, né, precifica esses ativos no curto prazo ali para cima de uma forma muito mais acentuada do que ativos mais curtos. A gente brinca que no mercado que é a vol de cripto, mas que não tem muito como dar errado, porque no vencimento você já vai está ter garantindo uma rentabilidade real muito gorda. Então, Exato. realmente é uma oportunidade gigante que você tem no mercado, considerando as taxas de juros de hoje. A marcação é interessante porque você pode ganhar ali no curto prazo, mas com certa, né, você tem garantia, até porque é um título público ali, né, um nível de segurança muito alto, de no vencimento você ter aquele valor acumulado ali. Perfeito. É isso, pessoal. Espero que tenha ficado claro para vocês aí. Se tiverem alguma dúvida, coloquem lá no comentário que a gente vai buscar responder todo mundo. Até a próxima.